Olá, vamos conversar hoje um pouco sobre o Conselho da Pessoa Idosa. Vamos trazer algumas reflexões, alguns apontamentos que possam enriquecer o conhecimento sobre esse importante Conselho de Políticas Públicas. Eu tenho uma colinha aqui e vou passar algum material para que eu possa não me perder na conversa, tá ok? Vamos lá, vamos falar da linha do tempo. A pessoa idosa, ela começou a ganhar mais visibilidade a partir da nossa Constituição de 88, com o artigo 203, o 229, 230, quando o direito das pessoas começou a ganhar espaços dentro da lógica do controle social. Então, lá em 92, então alguns anos depois, a Assembleia da ONU, tá, começou a construir princípios e diretrizes voltados exclusivamente para a pessoa idosa. Naquele momento era idoso, tá? Depois, bem depois, é que passou a ter esse nome que a gente usa agora, pessoa idosa. Lá em 93, a nossa Lei Orgânica de Assistência Social fortaleceu esse conceito e introduziu um pouco mais, avançou um pouco mais na importância da organização desse conselho para tratar exclusivamente desse assunto. Em 94, foi construído a Política Nacional na época do idoso, tá? Que trouxe, então, a criação do Conselho Nacional do Idoso, lá em 94. Bom, em 99, o debate já tinha avançado e aí foi constituído, comemorado o Ano Internacional da Pessoa Idosa, tá? E a ONU teve uma grande preocupação em divulgar a política de saúde do idoso. E essa política foi aprovada aqui no nosso país também. Em 2003, nós tivemos o Estatuto do Idoso. Em 2004, um plano de enfrentamento para tratar da violência contra a pessoa idosa. Então, vocês vão ver que eu vou falar muito ainda do idoso, da pessoa idosa, porque nós temos ainda documentos que tratam do idoso. Mas hoje a terminologia correta é pessoa idosa. Mas eu não posso mudar o que está escrito lá, naquele plano, lá naquele documento. Então, a gente vai fazer essa referência, tá? Em 2006, nós tivemos a primeira Conferência Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Quando a gente fala da pessoa idosa, quando a gente começou a tratar do Estatuto da Pessoa Idosa, não eram só as questões de saúde ou de moradia que vinham à baila. Essa questão da violência contra a pessoa idosa era muito forte naquele momento e, infelizmente, hoje continua ainda tendo um viés assim poderoso, sabe? A gente precisa muito estar atento a essa questão. Lá em 2007 foi revisado o plano de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, era o segundo plano, né, da violência contra a pessoa idosa. Em 2009, nós tivemos o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos e a segunda Conferência Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Em 2010, aí foi oficializado o Fundo Nacional do Idoso. Fundo, dinheiro, tá? Que a gente vai falar dele mais na frente um pouco, mas que tem um propósito muito específico, que é garantir ações, programas, projetos, serviços que possam atender as diversas demandas da pessoa idosa nos municípios, no estado e na União. Em 2011, nós tivemos a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos e a terceira
do direito da pessoa idosa. Então, aqui, ó, até aqui nós já tivemos 3 conferências da pessoa idosa. Em 2013, foi assinado um compromisso nacional para o envelhecimento ativo. Então, já se discutindo que envelhecer é inevitável, mas ele precisava ter e ser um envelhecimento ativo, saudável, né? E precisava de políticas públicas para garantir isso. Em 2015, a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa. Em 2016, a 4ª Conferência da Pessoa Idosa. Em 2017, a criação da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Esse é um marco muito importante, porque agora existe uma secretaria só para discutir as questões da pessoa idosa. Em 2018, foi divulgado o ano da valorização da pessoa idosa, inclusive com uma frente parlamentar mista em defesa da integridade e prioridade absoluta da pessoa idosa. Em 2019, nós tivemos a Conferência da Pessoa Idosa, mais uma conferência, a 5ª Conferência da Pessoa Idosa. Esses marcos são muito importantes, por quê? Porque eles mostram que a política da pessoa idosa, ela não foi construída de um dia para a noite. Ela não surgiu só porque algumas pessoas começaram a achar que envelhecer precisava ser acompanhado de políticas públicas para além da saúde, porque a pessoa, quando vai ficando idosa, ela não só adoece, mas ela permanece com todos os seus direitos e precisa tê-los garantidos. E o que aconteceu em 2009 também? Foi quando, por uma lei, a 10.741, de outubro de 2003, tá? Nós tivemos uma alteração nessa lei, na 10.741. A lei 10.741 é de 2003. Em 2019, a lei 3.646 alterou a 10.741, tá? Para ficar bem claro o que aconteceu, mudando o nome de Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa. Então, onde tivesse escrito idoso, ia passar a ser pessoa idosa. Por quê? Qual foi a argumentação de quem, lá em 2019, quis mudar a lei em 2003? Foi a seguinte, que quando você fala de idoso, é como se fosse uma coisa, né? Um objeto, uma coisa distante. E era importante lembrar que a pessoa idosa, ela continua pessoa, com todos os seus direitos, com todos as suas necessidades, mesmo quando envelhece. Então, era importante fazer esse ajuste na legislação, para tentar fazer também um ajuste que fosse cultural, porque era preciso valorizar essa fase da vida com muito mais dignidade, com muito mais respeito. Nós temos que considerar que a 10.741, ela é um marco legal da política da pessoa idosa, tá? O artigo 7 dessa lei é muito importante. E o artigo 6 da 8.842 de 94 também são considerados marcos legais para essa política. E, naturalmente, a Constituição Federal, que define que um Estado democrático de direitos e criou um novo modelo de gestão pública, né? Trazendo aí o controle social, que é onde a gente vai encontrar o lugar do Conselho da Pessoa Idosa. E a gente vai falar do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, porque os conselhos estaduais da pessoa idosa e o Conselho Nacional da Pessoa Idosa vão mudar em termos de abrangência, tá? Mas a base é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E ele tem por princípio promover amplo e transparente debate das necessidades e anseios da pessoa idosa, encaminhando propostas aos poderes municipais, que são os principais responsáveis pela execução das ações
em defesa da pessoa idosa. Qual a importância do Conselho da Pessoa Idosa? Ele é importante porque ele também é um instrumento do controle social. E ele é um instrumento de garantir o planejamento, a execução e o acompanhamento de todas as políticas de atendimento da pessoa idosa, garantindo aí os seus direitos, a sua participação enquanto cidadão dentro da sociedade. Então, ele é um conselho muito amplo, porque dentro dele nós vamos encontrar o acompanhamento de diversas políticas. É diferente de outros conselhos que estão restritos a uma política pública. O Conselho da Pessoa Idosa ele tem uma missão grandiosa, porque ele precisa trabalhar um universo de políticas. Ele precisa estar atento a diversos programas, serviços, sistemas que estão direcionados à pessoa idosa. Nós vamos encontrar lá na Política Nacional da Pessoa Idosa, seu artigo 6º, que os conselhos nacional, estadual, do Distrito Federal e o municipal eles são órgãos permanentes, paritários e deliberativos. Eles são permanentes porque, a partir do momento em que eles são criados, eles não vão deixar de existir. Eles são paritários porque eles têm que ter uma composição que seja metade do governo e metade da sociedade civil, para que os debates, para que as discussões realmente tenham aqui um equilíbrio, tá? Com o governo apresentando suas propostas, a sociedade civil fazendo o contraponto, ou a sociedade civil trazendo denúncias ou propostas e o governo fazendo as suas considerações. É paritário, para ouvir os dois lados. Ele é deliberativo. O que ele decidir tem que ser executado. Existem conselhos que não são deliberativos, são consultivos, ou seja, o que eles decidem serve como se fosse uma consulta, uma opinião. No caso do Conselho da Pessoa Idosa, não. O que ele decide tem que ser respeitado. Resoluções de conselhos deliberativos têm valor de lei. E é muito importante que a sociedade civil nesse conselho tenha uma boa representação, realmente ligada às ações que atendem a pessoa idosa nas diversas políticas. O artigo 7 da Política Nacional da Pessoa Idosa fala que compete ao Conselho a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização, a avaliação da política da pessoa idosa no seu âmbito de atuação, ou seja, conselhos municipais atuam nos municípios, conselhos estaduais vão atuar já no estado e o nacional, naturalmente, que em toda a União, o Distrito Federal tem aquela característica própria, que tem o seu conselho que vai cuidar especificamente ali da sua realidade, né? E nós temos também dessa forma que considerar que o Conselho da Pessoa Idosa ele não é um órgão do Estado, tá? Porém, ele possui um caráter público. Ele é um instrumento da democracia, faz parte de uma cadeia de mecanismos gestores voltados para a defesa e para o atendimento dos direitos da pessoa idosa. E os princípios de participação, de descentralização política, administrativa e financeira fazem parte da estrutura deste conselho. Papel do Conselho da Pessoa Idosa é exercer um controle democrático das ações governamentais e também das ações privadas. Uma organização que atenda, faça o acolhimento da pessoa idosa, ela vai ser acompanhada por esse conselho. Mesmo aquelas empresas que fazem, o acolhimento de forma particular da pessoa idosa, também estão submetidos a esse conselho. Esse conselho tem a obrigação de acompanhar tudo que diz respeito à pessoa idosa, porque a violação do direito, o maltrato, a violência, todos os seus níveis,
a cerceação de qualquer direito da pessoa idosa pode acontecer em qualquer espaço, seja ele no espaço público, seja ele no espaço privado. Então, é muito importante que nós possamos estar acompanhando atentamente essa questão o que é que os conselhos estão de fato fiscalizando, acompanhando, tá? E o que mais que nós temos? Papel do conselho, também exercer o controle democrático além, né, das ações governamentais e privadas, é zelar pelo comando único da política da pessoa idosa. No município, ele é o órgão máximo que acompanha toda a política da pessoa idosa. É ele que coordena as políticas que tratam da pessoa idosa. Evidentemente que isso é feito em termos de controle social. Quem vai articular, quem vai executar essas políticas é a secretaria a qual ele estiver vinculado. Em muitos municípios é a Secretaria de Assistência Social. Então, ela é que vai fazer a gestão dessas políticas e cabe ao conselho planejar, propor, acompanhar, fiscalizar todos os serviços ofertados no processo de garantia de direito da pessoa idosa, tá? Como ele é um órgão autônomo, tá? Ele tem que ser imune às questões político-partidárias, a qualquer tipo de influência, às relações de dependência, sabe? De lealdade a governo isso, governo aquilo, ou interesses do setor privado. Isso não pode acontecer dentro dos espaços dos conselhos. É preciso que os representantes que ali estejam preocupados na garantia e na defesa do direito da pessoa idosa. E essa garantia e defesa desse direito não pode ser só a garantia ao lazer. É muito mais do que isso. Nós sabemos que existem muitos grupos de pessoas idosas voltadas para o turismo, para o lazer, para momentos de uma maior leveza na vida da pessoa idosa. Mas este lugar do conselho, ele também tem que cuidar das questões e das políticas, né, e criar grupos que possam estar fazendo a discussão sobre as violações dos direitos, sobre a violência contra a pessoa idosa, os crimes que acontecem contra a pessoa idosa, as violações de direito na saúde, violações de direito na educação, contra a questão da discriminação por idade e outras tantas discriminações que a pessoa idosa sofre, o etarismo e tantas outras questões que precisam fazer parte da pauta do conselho. É muito importante que todos os representantes do governo e da sociedade civil estejam preocupados com isso também. As condições das moradias da pessoa idosa, as condições de trabalho, as condições de transporte, tudo isso precisa fazer parte da pauta do conselho da pessoa idosa. Então, os representantes governamentais, eles são indicados pelo governo, como em todos os outros conselhos, e podem ser substituídos a qualquer tempo. Os representantes não governamentais, eles devem ser indicados pelo fórum que lida com as questões da pessoa idosa, ou por aquele fórum que seja permanente, que é o ideal, que tenha uma frequência de encontros, ou quando isso não acontece, um fórum que é chamado especificamente para indicar os representantes da sociedade civil nesses conselhos, e que eles terão que ser indicados conforme estiver descrito na lei de criação do conselho. Então, existem leis que vão dizer que precisa ser um representante de grupos que atuam nos serviços de convivência da pessoa idosa, representantes das entidades de acolhimento da pessoa idosa, representantes de
serviços ligados à educação, à saúde da pessoa idosa, sindicatos e outros movimentos que fazem a defesa intransigente dos direitos da pessoa idosa. Então, cada lei de cada município vai trazer ali a constituição do seu conselho, que tem que ser respeitada quando dos processos eleitorais. Cabe ao representante indicado nesse fórum, tá? Seja ele do governo ou não, conhecer a legislação sobre a pessoa idosa, tá? Conhecer o papel do conselho, entender o que o representante do poder público faz, o que o representante da sociedade civil faz, manter contato com as entidades prestadoras de serviço, com as instituições de longa permanência, com centros de convivência, com clubes de idosos, associações, sociedades, movimentos, organizações de classe, com todo mundo que trabalha com a pessoa idosa no município. Promover e participar de atividades e iniciativas que interessem a pessoa idosa. Cursos, encontros, seminários, formações das mais diversas, para além do lazer, que também forme aquele idoso num agente que possa multiplicar para outros as informações relativas ao direito da pessoa idosa. Apresentar sempre relatórios escritos e orais das reuniões que participar lá no conselho ou para os grupos que ele representa. Isso é muito importante. Levar o conhecimento da pessoa idosa do município, levar ao conhecimento, da pessoa idosa no município todas as ações que a gestão estiver executando e que envolva a pessoa idosa. Apresentar ao conselho propostas que venham dos grupos das pessoas idosas. Vamos ver um exemplo. Um grupo de pessoas idosas identificou que há um grande problema com relação ao transporte no município. Então, o representante da sociedade civil ali naquele conselho vai levar para dentro do conselho essa situação e vai convidar representantes da Secretaria de Transporte, da administração, vai propor um amplo debate para que se encontre alternativas para resolver esse problema que aquelas pessoas idosas estão enfrentando. É muito importante que o conselheiro que participa do Conselho da Pessoa Idosa, ele esteja participando ativamente das decisões do conselho, que ele participe dos grupos de trabalho para além das plenárias do conselho também. E participe também de grupos de trabalho que envolvam temáticas da pessoa idosa em outros conselhos, porque às vezes o Conselho da Assistência ou dos Direitos Humanos podem estar discutindo pautas relativas à pessoa idosa. Então é muito importante que um conselheiro da pessoa idosa esteja lá para debater e levar a visão da pessoa idosa para esses lugares, tá? O representante do poder público, ele precisa conhecer profundamente a legislação sobre a pessoa idosa, ele precisa levar ao conhecimento da gestão tudo que está sendo discutido no conselho, ele precisa relatar para o secretário da pasta quais são as deliberações, quais são os debates, para que as ações da gestão estejam de acordo com o que está sendo debatido dentro desse conselho. Ele também precisa verificar as possibilidades de ações integradas com outras representações do município que tratem da pessoa idosa, acompanhar os projetos que forem encaminhados pelo conselho para a gestão, apresentar ao conselho propostas que a gestão queira desenvolver no município e que, se for do entendimento do conselho que são positivas, que vão contribuir, aí sim serem executadas, mas já previamente com conhecimento, com a aprovação do conselho. Participar também dos grupos temáticos que tratam dessa questão. E
O conselho, de modo geral, precisa estar aprovando a política da pessoa idosa no município, o plano de ação. Ele pode fazer recomendações e propostas para as conferências, para seminários, para outros eventos. Ele precisa aprovar a proposta orçamentária anual e plurianual para verificar o que é que o município está disposto a investir na garantia do direito da pessoa idosa e questionar quando esse valor for muito pequeno. Convocar ordinariamente a cada 3 anos ou extraordinariamente a conferência da pessoa idosa e propor alterações nas propostas orçamentárias, nos planos do município, em qualquer programa ou projeto que o município deseja executar, que tenha relação com a pessoa idosa e que, porventura, não esteja atendendo às demandas dos grupos que estão participando ali daquele espaço do conselho ou que levam as suas considerações para dentro do conselho. Então, é muito importante esse papel de intermediar essas trocas. É um espaço onde a pessoa idosa vai poder dialogar com a gestão para que as suas demandas sejam de fato atendidas. É para isso que um conselho foi criado também, não é? O conselho da pessoa idosa também precisa indicar as prioridades para a programação e execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, precisa conhecer quanto de dinheiro tem nesse fundo e discutir e pensar o planejamento da utilização desse recurso nos planos de aplicação e acompanhar a execução dos programas e projetos que forem aprovados, nos editais que foram elaborados usando o recurso desse fundo, desde que também observe a importância de um diagnóstico da pessoa idosa no município. Porque um plano de aplicação, para ser bom, para ser eficiente, para atender a realidade, ele precisa partir de dados. Nós precisamos de dados, nós precisamos saber quem são os idosos, quais são as suas demandas. Existem várias formas de se fazer isso, mas é importante que a partir do diagnóstico sejam construídos os planos e esses planos de aplicação deem origem a editais que vão aprovar projetos que vão desenvolver realmente ações eficientes na garantia do direito da pessoa idosa no município. O conselho, através do seu presidente, vice, dos conselheiros, vão votar nas propostas que forem apresentadas pela gestão ou que surjam de dentro do conselho, sempre com um olhar no coletivo. Muito importante que o conselheiro ali não fale de si, ele não se autorrepresente, que ele de fato esteja representando um segmento, uma categoria, um grupo, um coletivo, e que o seu voto ali seja sempre pela garantia e pela defesa do direito da pessoa idosa. O conselheiro precisa ter disponibilidade para assumir os diversos cargos do conselho, né? Sejam ele presidente, vice, secretário, primeiro secretário, segundo, enfim, os necessários para que esse conselho funcione da melhor maneira possível. Com relação aos fundos, eles foram criados através de uma legislação própria, eles precisam ser registrados lá no ministério que responde por essa política e ele precisa ter uma conta própria que vai ser operada, gerenciada, tá? Pela pasta, pela gestão, né? Pela secretaria que faz a gestão do conselho e do presidente do conselho, acompanhado naturalmente por todos os conselheiros. Toda a movimentação precisa ser acompanhada por todos os conselheiros. O gestor da pasta precisa apresentar com regularidade os extratos com o recurso do fundo, para que todos os conselheiros saibam quanto de dinheiro tem e quanto de dinheiro pode ser aplicado, observados aqueles cuidados
de que o plano de aplicação tenha sido elaborado a partir de um bom diagnóstico. É importante a gente lembrar que, como eu comentei no início, o Conselho da Pessoa Idosa, ele envolve diversas políticas, tá? E, então, o direito da pessoa idosa, ele está na assistência social, né? Então, existem questões de benefícios, de atendimentos, centros de convivência, que estão dentro da política de assistência social. Cabe também à política de assistência social promover debates, seminários e outros eventos para discutir o direito da pessoa idosa. Isso também é muito importante. O direito da pessoa idosa também está na saúde. Prioridade nos atendimentos nos hospitais, nos postos de saúde, todos os atendimentos que forem possíveis e necessários. Previdência e trabalho, é preciso garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de trabalho. A gente sabe que a pessoa idosa, ela é discriminada quando há um processo seletivo. Então, é preciso pensar também como garantir essa igualdade, essa equidade para a pessoa idosa. Na educação, hoje, cada vez mais a pessoa idosa tem buscado formação, universidade, cursos de graduação, pós-graduação e outros. Então, criar mecanismos para facilitar esse acesso à pessoa idosa, ou mesmo o ensino básico, né? Ensino médio ou fundamental, caso ele não tenha. A questão de habitação e urbanismo, a prioridade da pessoa idosa em programas de moradia. Então, há um recorte aí da população beneficiária dos programas da assistência social também para serem priorizados em programas de outras políticas. Cultura, esporte, lazer precisam criar espaços para atender prioritariamente ao público da pessoa idosa, que por estar muitas vezes já num processo de aposentadoria tem mais tempo para cuidar da sua saúde através de atividades de esporte, de cultura e de lazer também, que é muito importante. As questões de justiça, garantir aí e zelar pela aplicação das normas sobre a pessoa idosa, garantindo que as ações que corram na justiça priorizem o direito da pessoa idosa e protejam a pessoa idosa de abusos e lesões que acontecem, infelizmente, com muita frequência. Estar atento a esses movimentos da pessoa idosa, ouvir, criar mecanismos de escuta para os movimentos da pessoa idosa. A legislação, ela trabalha na garantia do direito da pessoa idosa, mas ela não vai se efetivar se toda a sociedade realmente não entender a importância da pessoa idosa dentro da sociedade e não conhecer os direitos da pessoa idosa para poder respeitá-los. Então, o Conselho da Pessoa Idosa também tem essa função de divulgar o direito das pessoas idosas através de campanhas, eventos populares. Então, é muito importante ter esse cuidado e buscar mecanismos para que esse direito seja garantido e preservado da melhor forma possível.